segunda vez. Peço desculpa pelo áudio, que possa estar baixo, mas amém, louvado seja Deus. Eu vim compartilhar com vocês hoje o meu devocional, que o Senhor falou comigo através da palavra. Acabou de falar, na verdade, por isso que eu tô com um pouco com essa cara de choro, entendeu? Enfim, é isso. Isso é irrelevante, mas vamos voltar pro assunto. O meu devocional. Eu tô lendo um livro, que eu acho que você já deve ter visto aí no Shorts, acho que é Shorts que fala, O Poder do Subconsciente. Hoje foi falado a respeito da gente mentalizar e viver como se aquilo que a gente quer muito fosse já uma realidade. E mentalizar com fé, como se aquilo já fosse verdade, testificando a palavra. A Bíblia fala pra gente trazer à existência as coisas que não existem pela fé, no caso, né? Vou colocar o versículo aqui, porque tem esse versículo aqui, eu tô nervosa, tô muito animada pra falar, é por isso que eu acabei me atrapalhando. Mas está lá, tá na palavra. Vou colocar o versículo aqui. Chamar à existência as coisas que não existem. Obrigada, Espírito Santo. Então, aí esse livro tá falando basicamente isso. A gente imaginar com fé, né? Como se aquilo fosse uma realidade. E fazer mesmo a oração com fé, né? Esse livro tá falando. Ele não tem viés religioso, mas ele cita bastante a Bíblia. No caso, não citou esse versículo. Mas ele quis dizer nesse capítulo, ele estava falando sobre cura da mente, pra gente trazer à memória aquilo que a gente quer, a cura, como se já fosse uma realidade, entendeu? Aí ele explica cada método lá. E indico vocês lerem esse livro também, vou deixar aqui. Pra quem não viu os shorts, vou deixar aqui. Então, lá nesse livro que eu terminei de ler hoje, antes de encerrar o capítulo dele, apareceu o versículo de Jó, vou ler pra vocês. Que é esse versículo que eu também meditei. Já faz tempo que ele tá aparecendo pra mim, mas nunca me atentei pra mergulhar mais fundo nele. Não sei se vocês conhecem o livro de Jó, é muito bonito mesmo. A história de Jó, né, que ele perdeu tudo e depois Deus restituiu ele em dobro. Não sei se vocês já leram a história de Jó. Mas enfim, o versículo em si que eu li, que me chamou a atenção no livro, é esse, ó. Determinando tu algum negócio, assim será feito, e a luz brilhará em teus caminhos. Esse versículo sempre aparecia pra mim, sempre. Sempre tive vontade de meditar nele mais fundo, no capítulo inteiro, porque eu não sou de ler versículo isolado, eu leio o capítulo inteiro pra me ter um contexto, né? Eu sei que eu preciso estudar a Bíblia como estudo de Bíblia, mas assim, não é o assunto de hoje, mas quando eu busco meditar no versículo, eu busco ler ele inteiro, pra mim não tirar fora de contexto, entendeu? Enfim, meditei nele. O que eu tirei dessa meditação? Esse versículo de Jó é um dos amigos dele que faz tipo uma acusação, como se ele tivesse feito algo errado, né? E sabendo que Jó não tinha feito nada errado. Depois vocês vão pesquisar mais a fundo a história de Jó. Jó, ele não tinha feito nada errado para ele receber tudo isso de acusação, entre aspas, acusação. Mesmo que falando coisa por cima, coisa boa, era uma acusação contra ele. Ele não tinha feito nada errado. Mas aí o amigo dele fala que no final, determinando tu algum negócio, assim será feito, e a luz brilhará em teus caminhos. Aí eu fui ler, né, todo o contexto, todo o texto, todo o capítulo no caso, né, todo o capítulo. E aí, o que eu tirei disso? Eu não sei se eu já contei aqui no canal, que eu já passei medicina em 2023, porém eu não consegui minha bolsa. Eu não sei se eu contei isso. Se eu não contei, eu vou trazer um vídeo sobre isso. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Porque eu, assim, sendo sincera com vocês, eu fiz o canal pra postar vlog, pra postar cover e devocional. Eu não fiz com o intuito, tipo assim, de postar as coisas dos estudos. Não, eu não fiz. Mas vamos ver, quem sabe mais pra frente, né, quando eu tiver mais consistente nos meus estudos, também vou falar sobre isso no outro vídeo. Quando eu estiver mais consistente nos estudos, estiver aprendendo mais coisas, não vem compartilhar também. Mas enfim, como eu já falei, citei no outro vídeo, eu passei em medicina em 2023. Não foi um ano fácil pra mim, né? Não foi um ano nada fácil. E esse versículo me chamou atenção pra uma coisa, porque eu vou fazer um vídeo só disso, de como eu soube que é medicina, de como Deus falou comigo,
bem detalhadinho. Mas em si, esse versículo, ser te afirme um negócio e a luz brilhará nos seus caminhos, me chamou atenção para quê? Para me esforçar mais para aquilo que eu quero, entendeu? Tipo, me esforçar mais mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, eu me esforço, mas eu preciso me esforçar mais, além, entendeu? Porque muitas vezes eu mesmo me saboto, eu mesmo me atrapalho, entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas esse versículo me chama a atenção para isso. Me esforçar todos os dias para colher o fruto de determinando tu algum negócio, assim será feito, e a luz brilhará em teus caminhos. Faltou firmeza nessa trajetória dos meus estudos. Firmeza, mais vontade, mais garra, entendeu? Eu fiquei me levando muito porque as pessoas estavam falando, fiquei me levando muito para a circunstância, que não estava fácil na época, entendeu? E até hoje não é fácil. Qualquer dia eu vou fazer o vídeo explicando. Me cobrem isso. Até hoje não é fácil. Então, esse verso de Jó me chamou a atenção para isso, para me esforçar mais todos os dias para colher os frutos disso, né? Aí eu escrevi aqui. Esse verso de Jó é o amigo dele que diz coisas que ele não precisava ouvir. Jó não precisava ouvir nada daquilo. Mas do verso de 1 em diante, eu tirei o proveito para mim dele. Me apegar mais a Deus, do verso 21, né? Verso 21. Me apegar mais a Deus, orar mais, buscar mais, guardar a palavra no coração, me converter todos os dias que ele fala para Jó se converter, se arrepender das iniquidades, sabendo que Jó não fez nada errado. Me apegar mais em Deus, buscar mais, guardar a palavra no coração, me converter todos os dias, me afastar da iniquidade. Iniquidade é uma coisa que a gente tem que vigiar muito, além dos pecados, né? Que todo dia a gente tem que se arrepender. Me afastar da iniquidade, servir ao Senhor com o que eu tenho, que às vezes a gente fica dando desculpa. Um exemplo. Eu, no caso, falei da luz, da luz, não sei se está dando para ouvir direito o que eu falo. Se fosse uma outra pessoa, no caso, ia falar assim, mas eu não tenho um celular bom, eu não tenho a ring light, eu não tenho um microfone, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ia dar desculpa para não gravar. Mas eu parei de dar essas desculpas e vim gravar e vim compartilhar com vocês aquilo que Deus está falando comigo. No caso, Deus falando isso que eu estou passando para vocês aqui comigo. Servir ao Senhor com o que eu tenho. Então, servir ao Senhor com o que nós temos, né? Com o nosso tempo, com a nossa disponibilidade, com aquilo que a gente tem. Se a gente servir ao Senhor nesse momento com o que a gente tem, aí fala que Deus será o ouro, né? Deus será o ouro e será a prata, se a gente estiver nele. Então, tipo assim, o que eu tirei disso? Eu tirei que se eu colocar Deus como primeiro, igual tá lá em Mateus 6,33, que às vezes a gente não põe Deus como primeiro. A gente coloca muitas outras prioridades e coloca Deus como último. Não posso ser hipócrita, né? Tô sendo sincera aqui nesse vídeo. Se a gente colocar Deus como primeiro, Ele será nosso ouro e nossa prata. No caso, Ele será o bem mais precioso nosso, né? No caso. E Ele que vai nos levar a lugares altos, porque a palavra do Senhor também diz lá em João, vou achar e vou colocar aqui, que sem Ele nós não podemos fazer nada, né? Ele que dá tudo que a gente tem, saúde, tudo que a gente tem advém de Deus, né? Que Ele que nos dá. A gente exerce mordomia sobre isso, a gente cuida disso, mas não é nada nosso, tudo é para Deus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Também vou deixar aqui o versículo. Então, Ele que vai nos levar a lugares altos, né? Eu sigo uma médica, escritora maravilhosa, indico vocês a seguir, também vou colocar o perfil dela aqui, o Instagram dela aqui, vou colocar. É estranho fazer isso, mas vou colocar o perfil dela aqui, pra vocês seguir. Ela, esses dias, ela falou sobre a palavra certamente, e quando Deus fala certamente na palavra, é porque algo realmente vai acontecer. Aquilo é uma certeza. Sabe quando alguém pergunta alguma coisa pra você e você tem total certeza daquilo? Então, certamente, ela passou pra gente, né, segundo o conhecimento dela, que o certamente é algo sem dúvidas que Deus vai fazer. Então, aparece essa palavra certamente. Depois que ela explicou isso, quando eu leio isso na Bíblia, eu nunca mais olhei com outros olhos, a não ser que, sem dúvidas, Deus vai fazer.
Então, dessa forma que eu tô olhando, eu nunca mais vi essa palavra da mesma forma. Eu coloquei aqui, eu nunca mais vi essa palavra da mesma maneira. Então, se eu fizer Deus o meu bem mais precioso, ele será meu ouro, minha prata, meu bem mais precioso, porque o dono de tudo é ele, que no caso eu já falei aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, o que eu preciso disso tudo? Me deleitar no Senhor, olhar para ele, orar, né? Orar para ele aquilo que eu preciso, falar para ele, conversar com ele aquilo que eu preciso, porque ele cumpre o que ele fala, né? Aí no caso fala lá para pagar os votos que a gente faz, que às vezes a gente faz voto ou alguma coisa simples, a gente combina com Deus e não cumpre. Aí eu coloquei aqui as coisas, óbvio que eu não vou falar para vocês, né? As coisas que eu preciso continuar honrando com Deus, as coisas que eu coloquei. E colocar Deus nos meus planos. A palavra também fala, vou colocar aqui. Consagra ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então, colocar Deus em tudo que a gente for fazer. Senhor, é da tua vontade? É do teu querer isso? Como eu falei desde o primeiro vídeo, o YouTube não era uma coisa fácil para mim. É algo que me tira da minha zona de conforto, no caso, né? Eu falo assim porque quando eu gravei até testemunho na igreja, lá no meu projeto de vida, que todo ano tem projeto de vida na igreja, eu ficava com muita vergonha quando eu tava falando ali, né? Porque é o irmão que filma, tem um irmão que filma, tem uma irmã que fica segurando o microfone pra gente testemunhar, né? O que Deus fez na nossa vida. E eu ficava morrendo de vergonha. Eu dei testemunho acho que 1 ou 2 vezes. E eu morria de vergonha, morria. Não que eu não esteja com vergonha agora, eu também tô. E eu sou muito detalhista. Então, um exemplo, que nem eu parei da primeira vez porque eu achei que tinha falado algo errado. E é normal, o que eu falei foi normal. Eu parei o vídeo só pra poder consertar. Lógico, eu vou editar, né? Eu vou cortar as partes assim que eu errar alguma coisa. Mas eu digo assim, às vezes eu quero ser muito detalhista. Por isso que às vezes eu acabo não postando muito. Porque eu sou muito detalhista. Então, não lembro porque eu citei isso. Mas enfim, o YouTube, lembrei. Obrigada, Espírito Santo. O YouTube era uma coisa que eu não queria fazer, porque adiando vários anos, e orando sobre isso, mas adiando. E aí, como eu falei no outro vídeo também, a influenciadora Thaís Emuná, na verdade ela não é influenciadora, eu acredito que ela seja, não sei, eu vou procurar saber. Mas ela fez teologia e tudo, o marido dela também faz teologia. Enfim, ela é uma benção, tudo que ela compartilha, assim, é extremamente do céu. Enfim, ela postou um tempo. Eu vou procurar, eu vou procurar o print e vou colocar aqui também. O que ela falou no print dela, que mexeu muito comigo, foi testificação, para eu parar de ficar adiando, para eu parar de ficar procrastinando isso de gravar, né? E começar a gravar e obedecer o que Deus estava falando comigo. Enfim, coloquei Deus acima de tudo, coloquei Ele, né? Se fosse da vontade dele, eu começar a gravar. E comecei a gravar. Então, colocar Deus nos meus planos, consagrar Ele, chamar Ele para os nossos planos, né? Colocar energia nisso, colocar energia, no caso aqui meu, não só nos estudos, mas tudo que eu fizer, consagrar a Deus, colocar ele como primeiro, né? Para poder dar certo. O que Deus vai fazer na minha vida, outras pessoas vão colher o fruto, né? E o que Deus vai fazer na vida de vocês, de cada um de vocês, outros também vão colher os frutos. Porque Deus, ele trabalha com cada um de uma forma. Então, o que Deus tem para minha vida não é o mesmo que Deus tem para a vida de vocês. Entendeu? Cada um tem um chamado específico, um dom específico. E só que Deus, ele quer participar das coisas que a gente faz, dos planos que a gente faz. É isso que eu queria passar. Aí, eu tava com um louvor do Thales Roberto na minha cabeça. E eu falei, hoje eu vou gravar ele, depois que eu fizer minhas coisas, eu vou gravar ele e vou postar para eles. E o louvor do Thales Roberto fala exatamente no meu outro devocional, que no caso, esse que eu falei para vocês até agora, é o de Jó, que já fazia tempo que eu tava querendo meditar. O devocional que eu estou fazendo no momento não é um livro, não é nada disso. No local que eu trabalhava antes, não sei se eu posso falar, ficava com umas cartinhas em cima da mesa. Tá vendo? Eu vou voltar aqui na mesa, que essa aqui já é de amanhã.
Não se atenta para as datas, porque cada dia eles colocavam uma data. Então eu fui pegando essas cartinhas, que ficava na mesa, a gente podia pegar. Eu fui pegando essas cartinhas, peguei um caderno normal, tá vendo? Um caderno normal, e grudei essas cartinhas para eu poder meditar nessa palavra. E a palavra de hoje foi pasme. Essa música do Thales Roberto falava, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mas enfim, pasmem na mensagem, pasmem. Você vê como Deus é perfeito. Primeiro ele falou aqui para colocar mais energia nas coisas, para chamar ele para os planos, para fazer dele primeiro, que ele é o bem mais precioso. Beleza? Tá aí, beleza. No devocional de hoje, que era o dito que eu ia fazer, que eu tô fazendo cada dia eu tô fazendo uma folhinha dessa. Tô tentando ser constante nesse devocional. E tá escrito aqui os caminhos de Deus e os nossos. Não sei se dá pra vocês verem. Os caminhos de Deus e os nossos. A palavra que tá aqui. A palavra que tá aqui. E depois eu leio o meu devocional que eu fiz em cima disso. Porque eu leio o texto todo, lembra que eu falei? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Não sei se é interessante eu ler a historinha. Não sei. Enfim, aqui a historinha está falando basicamente sobre acreditar em Deus. E acreditar no que Deus tem para nós é algo bom, mesmo se a gente entender o que Deus está fazendo. E aí que encaixa a música, né? Eu tava louvando essa música hoje e falei, vou gravar. E quando eu fui pegar para fazer o devocional de hoje, que é essa folhinha que eu mostrei, a música encaixa certinho. Tá entendendo como Deus ele é perfeito? É começar o cachorro latir. Esse cachorro, ele tem hora para latir. É um pouquinho à tarde e é quando eu tô fazendo alguma coisa. Aí ele decide latir. Mas enfim, Deus proteja os animais. Então, vou começar a ler. É pela graça que Jesus nos chama, porque no começo do capítulo ali, 55 de Isaías, fala, vinde, né, comprai, eu vou ler, é mais fácil, vamos lá, eu sempre faço vídeo curto porque eu tenho vergonha, mas vamos vencer a vergonha em nome de Jesus, vamos lá. Isaías 55, convite ao sedento. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas. Tá vendo? É um convite. Então aqui, ó. É pela graça que Jesus nos chama. É um convite. Ele tá nos chamando. Aí fala. Os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, o vinho e o leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom. A vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Aí, certamente chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Tô falando de Jesus. Que Jesus chamou uma nação que não conhece. Isaías é muito lindo. Por amor do Senhor, o teu Deus, e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O projeto de vida da minha igreja, o tema foi: ainda há tempo. Enquanto há tempo, busque ao Senhor. Ó, eles deram até essa ampulheta aqui. Acho que é assim que fala. Como lembrancinha. Tá vendo? Ela conta o tempo. Muito legal. Mas enfim. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus. Pois grandioso é em perdoar, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador, e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e prosperará naquilo para que enviei.
Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e horteiros exclamarão de contentamento perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para renome do Senhor, por sinal eterno que nunca se apagará. Então, amém. Amém, Jesus, tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Então, vamos lá. É pela graça que Jesus nos chama. Se nós o escutarmos e irmos até ele, teremos vida, aliança, que ele fala que está fazendo uma aliança. Ele nos chama para ser testemunha dele, príncipe de nações, que a palavra fala, vou colocar aqui também. Eita, que eu tô me complicando, mas eu vou postar esse vídeo ainda hoje, vou editar ele. Príncipe das nações, reino e sacerdote, vou colocar aqui. Por isso devemos buscá-lo enquanto podemos achar, invocar enquanto ele está perto. Ele está perto. Um dos nomes de Jesus é Emmanuel. Emmanuel é Deus conosco. Ele está perto. Ele está perto. Se nós renunciarmos, nos convertermos todos os dias, ele se compadecerá de nós, porque a palavra fala que ele é rico e grande em perdoar. Os pensamentos dele não são os nossos, ou seja, eu estava planejando todo um plano, né? Depois que eu vi minha nota do Enem, eu vi umas coisinhas, eu falei, tenho que planejar de novo, recalcular minha rota. Então eu fiz outro plano, tá tudo ali, meu plano. E aí, quando eu li os meus pensamentos não são os meus pensamentos não são os seus, assim, você tá falando aí, Deus não quer que eu faça assim. Pensei comigo eu, né? Pensei comigo. Lembra que eu falei de chamar Deus pros nossos planos, né? Lembra? Só lembra disso. Ou seja, os meus pensamentos não são os nossos. Os pensamentos dele não são os nossos. Nem os seus planos são os nossos. Ou seja, deu pra entender aí já, né? O que eu planejo não é o que Deus pensa. Entendeu? Esse plano que eu fiz não é o que Deus pensa. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia. Os caminhos do Senhor são mais altos. O que Deus pensa pra mim, o que Deus sonha pra mim, é mais alto do que aquilo que eu posso sonhar pra mim. Aí ele fala que a palavra dele não volta vazia. Deus, eu vou fazer esse vídeo. Me cobrem. Me cobrem. Quem assistir, me cobre aqui nos comentários para fazer esse vídeo a respeito de quando eu passei em medicina. Lá vem o cachorro de novo. Deus abençoe os animais. Me cobra para fazer esse vídeo. Quando eu passei, como foi o processo, contando tintim por tintim. Me cobrem, me cobrem. Não lembro porque eu falei disso. Espírito Santo... Ah, tá. A palavra. Eu recebi uma palavra muito específica. Não é que eu recebi de alguém que apontou o dedo e falou pra mim, eis que te digo. Não. Deus também usou a pastora, mas a pastora não falou isso que te digo. Ela só falou que Deus dirigiu pra ela lá na hora. Eu vou contar no outro vídeo. Senão... Enfim. Mas o que eu escutei antes mesmo da pastora falar lá na igreja, eu escutei Deus falando pra mim. E eu vou contar isso no outro vídeo. E eu guardei essa palavra. Né? Guardei essa palavra. Guardei ela no meu coração. E aí hoje, eu tava pensando assim, aquela palavra que eu escutei não era Deus falando. O que a pastora falou era Deus falando. E eu pensando comigo. E aí, quando eu li aqui que a palavra de Deus não volta vazia, eu senti no meu espírito a testificação do que Deus falou comigo lá, não era mentira. O que Deus falou comigo lá, ele ainda vai cumprir no tempo certo. Entendeu? Segura essa informação. Então eu senti que Deus estava falando comigo, que ele vai cumprir o que ele falou, naquela palavra que eu escutei antes da pastora confirmar. Os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos dele são mais altos. Por isso temos que chamar ele para os nossos planos. É o que foi falado no outro devocional. Chamar ele para os nossos planos, porque o que Deus fala, ele cumpre. A palavra dele não volta vazia. Deus não volta atrás. O que vem de Deus traz paz, que no final ali ele fala, traz paz e alegria, é para a honra dele, para nenhum homem dizer que foi sorte ou foi a mão do homem, mas é para a glória dele. Então, o que Deus vai fazer na minha vida, vai fazer na sua vida, profetizo em nome de Jesus, vai ser para a glória dele, para a honra dele, para nenhum homem falar
que foi Ele que te ajudou, que foi Ele que te colocou lá. Mas vai ser Deus que vai te dar força, que vai te dar as estratégias, que vai te dar a direção, que vai te dar as oportunidades igual me deu. Graças a Deus. Eu também vou contar das minhas oportunidades no outro vídeo, em nome de Jesus. Me cobre aqui, nos comentários. Ai, Senhor, como é bom falar do Senhor. Mas enfim, o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, vai ter o dedo dele, vai ser pra honra e glória dele, para nenhum homem dizer que foi ele que te ajudou. Para nenhum homem falar que você só conseguiu porque ele te ajudou. Esforça-te que eu te ajudarei, é o que Deus tem falado pra mim. Enfim, gente, o que dizer depois dessas coisas? Nada. Só posso cantar e adorar o nome do Senhor. Eu ensaiei essa música o dia todo, vou tomar essa água aqui. Que deu uma... Só para as cordas vocais, né? Então, gente, receba essa palavra. Chama o Senhor para os seus planos. Confia no que Ele falou para você. Porque cada um de nós, Deus fala de uma maneira diferente. Se Deus não está falando com você, começa a falar. Olha, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vou colocar aqui também. Te desafio a você fazer isso. Te desafio a você fazer isso. Uma vez eu evangelizei uma pessoa e eu falei pra ela desafiar Deus a falar com ela. E ela desafiou. E Deus falou com ela. Então eu te desafio também. Peça pra Deus falar com você que Ele vai falar. Ele vai te responder, Ele vai confirmar. Ele vai confirmar ou Ele vai falar não, porque o não de Deus também protege. Eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Ou nesse mesmo vídeo que eu vou contar aí da faculdade, eu vou falar do não de Deus. Fiz até um texto lindo. Eu gosto de escrever. Me segue lá no Instagram que você vai ver os textos que eu escrevo. Não sou a melhor escritora, mas eu gosto de escrever. Enfim, gente. Vou louvar o Senhor. Recebe aí no seu coração, tá? Porque é um louvor que eu já queria gravar antes de ler a palavra. Desculpa se eu fizer caretas. E vamos lá. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Glória a Deus. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender, confie no que Deus está fazendo na sua vida. Mesmo sem entender, glorifique. Mesmo sem entender, continue crendo. Mesmo sem entender. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém? Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha falado do seu coração. Como eu falei, se quiser ler os meus textos, segue lá no Instagram. Desculpa mais uma vez pelo áudio. Não sei se saiu tudo que eu falei. Não sei se ficou alguma incoerência aqui. Mas qualquer coisa, se vocês ficarem com alguma dúvida, enfim,
Pode me seguir lá no Instagram, me contatar lá, perguntar. Se eu não souber, eu vou atrás para te responder. Espero que tenha te edificado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir a mensagem. E é isso. Fica com Deus. Até mais. E eu vou gravar esse vídeo ainda de como eu passei em medicina e como que Deus falou, como que Deus foi trabalhando na minha vida até eu ser aprovada. Fiquem com Deus.